Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Conquesto. E hoje eu trouxe aqui dois gerentes, mestres aqui do segmento de ensino de inglês, da Casa Thomas Jefferson, que é bem antiga, né, de 1963, que é a Érica Cruvinel, gerente corporativa comercial da Casa Thomas Jefferson, e o Robson Moura, gerente do sistema de ensino Thomas Bilingue. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E eu queria começar com a Érica, para que você falasse o que é a Casa Thomas Jefferson, né? Muitas pessoas podem não conhecer. E qual que é o seu papel hoje como centro binacional? Isso aí. Bom, Otávio, obrigada pelo convite para a gente participar aqui do seu programa. É uma honra poder falar um pouquinho de um assunto que a gente ama tanto, que é a educação, né, no nosso país, né? Nós somos verdadeiramente apaixonados pelo que nós fazemos. E, como você bem disse, a Casa Thomas Jefferson é um centro binacional. Isso quer dizer que nós somos um centro Brasil e Estados Unidos. Somos reconhecidos pela missão diplomática americana como um American Space dentro do Brasil. E o que é isso? É um centro de promoção, não só da língua, mas de cultura e de informação, tá? Então, a Casa Thomas Jefferson hoje, ela é um hub de soluções de ensino da língua inglesa, né? Temos vários tipos de solução, vamos ter tempo para falar um pouquinho sobre elas, mas também uma casa de cultura. Então, nós temos, além do ensino da língua inglesa, nós temos uma vasta programação cultural que acontece durante todo o ano, né, para a população, aberto, são concertos gratuitos, que faz parte da nossa missão social de entregar de volta para a nossa comunidade o que a comunidade nos dá. Além, né, de toda a excelência e a expertise aí de mais de 60 anos no ensino de inglês, somos também centro autorizado para a aplicação dos exames internacionais, né, de vários exames, né, os mais conhecidos aí pela população são os exames do TOEFL, Cambridge, mas nós aplicamos muitos outros. Somos também um centro o centro oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa, né, do país que precise de informação sobre como estudar nas universidades americanas, como fazer esse processo de admissão, pode nos procurar também. Vocês trabalham com isso também? Eu não sabia, não. Isso para mim é novidade. Sim. Nós somos, né, o centro. Eu já vi empresas que fazem só isso, né? Assim, eles fazem esse intermédio, vamos dizer assim. Isso. Mas não sabia que a Thomas. Para as pessoas que nos procuram, a primeira orientação ela é sempre gratuita. E a gente não é vinculado a nenhuma universidade específica. Então, a gente vai entender o sonho que aquela família tem, né? E os nossos especialistas vão dar um leque de opções para aquela família realizar aquele sonho. Daí eles contam com o nosso especialista para apoiar no processo. Escrever as cartas de recomendação, fazer o processo de aplicação, preencher toda a documentação. E, então, nós não recomendamos uma ou outra universidade específica, não temos esse vínculo, somos uma instituição neutra. Então, o cara tem um sonho de ir lá para Harvard, eles podem ir lá. E às vezes ele tem um sonho, ele quer fazer uma pós-graduação ou uma graduação em uma área específica. Então, o escritório dá um leque de opções para ele, até qual é que tem mais bolsas de estudos, qual é que encaixa melhor no perfil daquele cliente, daquele interessado em estudar fora. Então, é um estudo mais aprofundado para que se encontre o sonho e a possibilidade. Mas tem uma prova, para isso é uma curiosidade minha. Assim, se eu quiser, por exemplo, eu tenho que fazer alguma prova, alguma coisa assim, ou só pagar, ou ter alguma coisa nesse sentido? Você vai participar de um processo seletivo, né? Então, cada universidade vai ter o seu processo seletivo específico, né? Para nós que somos brasileiros, claro que o conhecimento de língua caminha junto. Então, você vai precisar, para entrar num programa de graduação, de pós-graduação, comprovar o seu ensino, o seu conhecimento da língua inglesa. E aí, cada universidade pode exigir um exame diferente que nós também aplicamos. Então, nós estamos desde a base, né, construindo a língua, depois certificando para que as pessoas consigam alcançar esses sonhos, né? Mas nem todo mundo está estudando inglês para estudar fora. Tem gente estudando para
enfim, Para cantar. concorrer a para cantar, para viajar, né, para concorrer a uma vaga de emprego, né? Então, tem muitos sonhos aí para acontecer. Eu vou falar assim, minha história. Eu passei por várias instituições, né, de inglês, porque, por exemplo, na minha escola o inglês era muito ruim. E a que eu mais gostei foi a Thomas. Isso é realmente, não tô aqui para puxar saco, não, porque realmente foi, para mim, foi a melhor de todas, assim. E eu fiz depois de velho. Né? Olha Então, só. assim, a minha turma era todo mundo só da minha idade, assim, a gente ia, era muito legal, assim, ainda tinha essa troca, né, de experiência com todo mundo do mesmo nível ali, né, vamos dizer assim. Então, para mim foi mais legal de todos, assim, que eu participei de O aprendizado escola. de língua, ela é uma experiência social, né? A gente conversa muito sobre isso, né? É muito difícil você aprender uma língua estudando sozinho, porque tem toda a questão cultural, né? A questão relacional que você precisa. Então, a gente é realmente muito fã, né, da sala de aula mesmo, dessa troca, dessa interação entre os alunos, professor, né? E eu morria de medo de inglês. O adulto normalmente... Eu vou falar assim, por que eu resolvi fazer inglês? Porque eu tava viajando muito, muito mesmo. E uma vez eu tava no aeroporto e eu fiquei com medo de pedir uma água, te juro por Deus. Aí eu ficava, gente, como é que eu posso, né, ter medo de pedir uma água? Eu falei, não, tem que resolver isso. Bom, eu falo muito de franquia, né? Sim. A Casa Thomas Jefferson, ela é uma franquia hoje? Não, nós não somos uma franquia, nós somos uma instituição brasileira de cunho privado, sem fins lucrativos, somos regidos por um conselho de membros voluntários e a nossa operação toda ela está baseada em Brasília, mas além de ter algumas unidades próprias fora do Distrito Federal, em Uberlândia e Goiânia, hoje nós atendemos mais de 130 escolas aí no Brasil inteiro por meio de outras soluções, né? Principalmente o nosso sistema de ensino. Mas nós não somos franquia, nós não temos franquia, nós estamos, né, implementando um modelo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. A ideia de um licenciamento de uso da marca. Ao longo dos meus 36 anos de casa, a gente sempre escutou, Thomas tem uma franquia, vocês não querem que eu tenha uma franquia? Vende uma franquia pra gente, estrutura isso, e a gente sempre ali fazendo a entrega em Brasília e com esse olhar ainda muito voltado para o mercado de Brasília. Mas como o mercado mudou muito, e aí entra também a ideia do bilíngue junto, a gente ampliou esse horizonte, tendo alguns clientes já usando um contraturno, porque falaram, não, já que eu tenho o turno com vocês, o programa na grade, eu queria que os meus alunos do contraturno também tivessem uma experiência com a qualidade de entrega de vocês. E aí a gente entra com esse MVP, né, para atender esse cliente, porque a gente é da ação e não deixa de atender, e começa a desenhar um produto, tá? Que aqui em primeira mão, para o franquia de fato, a gente deve soltar para o mercado aí com uma edição limitada de número de escolas para 2027. Que vai ser esse licenciamento que vocês estão terminando de formatar. Exato. E como é que vai funcionar esse licenciamento? É uma escola bilíngue? É o contraturno? Como é que vai ser isso daí? A ideia é ir na linha... Tem uma pergunta que você fez agora há pouco nos bastidores, que é interessante trazer aqui. Com o advento das escolas com programas bilíngues, os cursos morrem? Não. Eles se reduzem, eles estão reduzidos, mas a gente tem um volume muito grande de alunos desse país e uma quantidade e uma dificuldade mesmo, até pelo tamanho desse país, em implementar em todas as escolas, até por falta de profissionais, tem aí por trás disso aí um complicador país, né? Quando a gente fala, porque o tamanho, o Estado tem uma política de Estado, que foi a inclusão do inglês como obrigatoriedade, né, através da BNCC, nas escolas. Tá ótimo. E como é que você faz isso? Né? Com que mão de obra? Com qual mão de obra? Como é que você bota isso para rodar? Então que a gente falando de um grande centro, a gente até não enxerga tanto esse problema, né? Não, porque a gente está na capital. Igual você falou, o Brasil é gigante, né? Hoje o sistema de ensino, o programa bilíngue da Casa Thomas Jefferson, está
em 23, tá? Unidades da federação das 27. O bilíngue já está em 23? A gente só não tem 4 estados aí. E aí, como você fala, como é que vocês atuam nisso? E quais são as dificuldades? Andando por esses países, e aí eu tô te falando assim, de Araguaína, em Tocantins, né, de Canaã dos Carajás, no Pará. Como é que vocês chegam lá e como é que vocês encontram mão de obra? E aí entra a maior expertise da casa, que é a formação de profissional. Você não vai encontrar essa mão de obra pronta. Não, você tem que ajudar a escola a preparar. E aí a hora... Mas não demanda muito tempo, não, gente, pra você preparar uma mão de obra assim? Porque você precisa desse cara imediato, né? Você tá entrando ali com o negócio, precisa A gente ajuda a escola a formatar como ele vai fazer isso. Então, um exemplo. Assinamos um contrato já temos 9 escolas novas para o ano que vem, já com contratos assinados. Na hora que ele assina o contrato, embora o meu serviço, ele só vai pagar pelo serviço a partir do próximo ano, esse ano eu já ajudo a escola a estruturar como ele vai fazer isso. Onde ele vai encontrar mão de obra, como a gente vai formar essa mão de obra nesse ano, né? E como a gente, de mãos dadas, vai construir uma base para que ele entregue o que nós precisamos entregar junto, porque o nosso nome está ali. Uhum. São 63 anos de reputação que não pode ser entregues a qualquer um. Isso. E eu acho que vale destacar esse nosso expertise realmente em formação de pessoas. Então, nós somos escola. E isso é um diferencial nosso em relação aos nossos concorrentes, que em sua maioria são editoras, né, são gráficas, que também vendem os sistemas de ensino bilíngue para outras escolas. Então, por nós sermos escolas, termos escolas, né, e usarmos os nossos produtos dentro das nossas salas de aula, nós entendemos a dor do professor, de trabalhar ali com uma turma grande, de uma turma em que os alunos têm nível de inglês diferente, né, tem alunos ali que são básicos, intermediário, avançado. Isso quando você vai para a escola regular, né, para a escola de educação básica. Os alunos não estão nivelados, eles estão agrupados por idade. Então, os nossos consultores, eles sabem trabalhar com diferenciação dentro de uma sala de aula grande. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com as perguntas investigativas, né? A gente usa o inglês para trabalhar outras temáticas. Então, vamos lá, se a gente está estudando os vertebrados e os invertebrados, numa mesma sala você vai ter crianças que só vão conseguir identificar os animais que estão ali, os insetos ali, que estão ali no livro. Eles vão estar aprendendo, vendo pela primeira vez ali aqueles insetos. Aí você já vai ter um outro aluno que já consegue, que assiste National Geographic, que assiste outros canais, ele já sabe falar características que tornam um animal um vertebrado ou um invertebrado. E aí você vai ter um outro aluno na mesma sala que ele conhece todos os animais que estão no livro e mais um monte. Então ele vai contribuir para a sala de aula. Então como que o professor aproveita esses conhecimentos que ele tem dentro da sala de aula, né? E aí entra o nosso sistema, que ele vem com o plano de aula, todo desenhadinho, de 5 em 5 minutos, o que aquele professor tem que fazer, o que ele tem que observar, né? Que tipo de atividade ele vai fazer para ele atingir aquele objetivo. Então, mesmo que você entre, né, com o sistema numa escola, né, numa cidade de interior, onde o professor nunca teve esse desenvolvimento, né, linguístico, ele recebe uma orientação, como se fosse uma receita de bolo pronta do que ele tem que fazer. Aí você acelera essa capacitação, né? Junto com isso, você tem o nosso consultor visitando a escola, entrando em sala de aula, assistindo, dando feedback para aquele profissional do que precisa ser feito naquela turma, né? Você tem um grupo de alunos assim, você tem que trabalhar dessa forma. Porque os donos de escola, por aí, não sabem falar inglês, não sabem nem escolher a mão de obra que eles vão contratar, né? Então, é muito importante que eles tenham um parceiro bom para fazer a gente entra com uma cogerência com a administração desse processo. Então, ele fala assim, me ajuda a escolher, eu vou botar esse professor, eu vou botar esse programa e como é que eu faço para gerenciar isso? É aí que a gente entra. Ele falou, mas eu não quero ter problema. E a gente sempre diz que nós entramos com uma parceria para ser parte da escola. E o interesse de que isso funcione é mútuo. Então a gente faz um esforço enorme juntos para fazer isso funcionar. Inclusive, a Érica falou muito aqui da sala de aula e da formação do professor, mas a gente abraça também
a parte administrativa da escola. Então, como capacitar a equipe de secretaria e de linha de frente. Porque eu acho que é primordial, né? Já entra na gestão. Para dizer, né? por que essa escola escolheu a Casa Thomas Jefferson? Quem é a Casa Thomas Jefferson? Nas primeiras reuniões com as famílias, todas as escolas nós estamos. Nós sabemos falar melhor do que fazemos. E até que essa escola absorva tudo isso, ela vai contar conosco. Isso, para responder as perguntas das famílias, né? Escolas menores ou escolas com pouca estrutura, nós fazemos toda a parte de marketing junto. Absorvemos a escola, o que é que eu faço? Como é que vocês fazem? A gente tem uma agência especializada em trabalhar com essas escolas. E, de novo, o interesse é mútuo. Isso precisa funcionar. É interessante você falar isso, porque eu bato muito nessa tecla no meu canal. Que, por exemplo, no caso de franquias, a maioria das pessoas que compram uma franquia, no caso de vocês é um licenciamento, elas acham que a gestão vem no pacote. E normalmente não vem. Então, você falar que vocês fazem esse apoio é muito interessante, porque tá ali na cabeça da pessoa que tá tudo junto ali, eu não preciso fazer nada, que tô comprando e o negócio vai seguir. Vai se vender sozinho, né? Mas na verdade a gestão é dela, né? Então se vocês dão esse apoio para até ela conseguir ir sozinha, é maravilhoso. A gente faz essa reciclagem, né? Tanto do time de atendimento da escola, quanto dos professores, assim, todo semestre, né? Então, assim, todo mundo que está ali, desde do porteiro ali que abre, né, a escola, a recepcionista, a secretária, ao professor de geografia, que não é o professor de inglês, todo mundo tem que saber do que se trata, todo mundo tem que saber como que funciona esse programa bilíngue que a escola está adotando. Para contextualizar inglês, seria vai dar as aulas de inglês em inglês, essa parte do programa. Mas as demais aulas não são em inglês? Não, aí é um outro modelo que seria a escola bilíngue. A gente tem um programa bilíngue, que é o acréscimo de horas num pacote de 5 horas semanais, tá? Para esses alunos. Para a escola brasileira. Para a escola brasileira. Então, assim, existe hoje Existem 3 modelos de escola, né? Você tem hoje a escola, vamos começar da internacional. A escola internacional é uma escola que ela segue tanto o calendário como o currículo do país. Então, a gente tem aí escola suíça, escola britânica, escola americana, escola francesa, que elas não seguem, elas não prestam contas para a Secretaria de Educação no Brasil. Elas prestam conta lá para o órgão do país de origem. Isso. Aí você tem aqui, né, do outro lado, você tem a escola brasileira. A escola brasileira, que a maioria de nós aqui estudou, né, a escola pública, a escola particular. E aí você tem escolas brasileiras adotando programas especializados de inglês dentro da grade. São os programas bilíngues. É o que realmente a gente teve uma febre, né, que cresceu nos últimos anos e já eu vou explicar por quê. E você tem um meio do caminho, aí o meio termo que não é nem a brasileira nem a internacional, que é a escola bilíngue. A escola bilíngue, ela também segue uma legislação, ela é uma escola brasileira, que ela tem que ter de 30% a 50% das disciplinas dela sendo dadas na língua-alvo, ou seja, no inglês, né? Mas ela segue o calendário brasileiro e ela segue a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela tem que dar todo o currículo obrigatório brasileiro. O Ministério, né, da Educação inspeciona, a Secretaria de Educação inspeciona essa escola, ela tem que prestar conta entregar o plano de estudo, né, anual para a Secretaria de Educação, vai passar por inspeção, mas ela tem esse adicional de 30% a 50% da carga horária. Então, você tem a escola brasileira, a escola bilíngue e a escola internacional. O nosso produto, ele entra principalmente aí na escola brasileira, que precisa de um parceiro para fazer esse inglês acontecer. Né? Você falou para mim que o teu inglês era muito ruim na escola, né? Horrível. Era muito fraco. E o que aconteceu? Em 2017... Eu fazia aula particular para o professor me dar a prova lá quase. Vamos fazer uma aula particular, ele me dava lá quase a resposta da prova. Olha só, que esperto. Em 2017, houve mudanças na BNCC que tornou a língua inglesa uma língua obrigatória e fez mais do que isso. A língua inglesa ela tinha um olhar para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E na revisão da BNCC de 2017, o inglês ele foi transformado numa língua franca, que é uma língua global, é a língua dos negócios,
não é uma língua focada num país ou em outro. Então, toda a linha editorial teve que ser refeita. Porque se antes você tinha ali só vídeo americano, vídeo britânico, foto dos Estados Unidos, foto da Inglaterra, agora não. Agora você tem que ter nos livros de língua inglesa todo um contexto intercultural de todos os países do mundo. Então isso obrigou toda, né, essa linha de gráficos e linha editorial a revisitar todo esse material, né? Então essa mudança da língua inglesa como língua estrangeira para a língua franca fez com que todo mundo fosse correr atrás de mudanças. Peraí, agora a gente não tem mais que só explicar, o aluno ele não tem só que saber falar, escrever, ouvir, ele tem que saber se comunicar no mundo global. A BNCC traz todos esses eixos da interculturalidade. Então isso já mexeu com o mercado. E aí em 2020 teve também um parecer do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, regulamentando, né, principalmente as escolas bilíngues, né? Então, esse parecer, ele diz o quê? Que o aluno, ele deve sair no 6º ano, no nível A2, no 9º ano, no nível B1, esse e no nível que você ensino está médio, falando no é que é nível uma prova B2. que ele tem que fazer? Isso. Esses níveis, eles são certificados por exames, por provas, né? Eles são, um código, né? O Código Comum Europeu, que... Esse código ele é válido para qualquer língua, né? Então, vamos lá, o A1 ali é um iniciante, o A2 já não é um iniciante, é uma pessoa que se vira na língua, B1 é um intermediário baixo e o B2 é um intermediário alto. Então, todas essas exigências abriram... Mas hoje isso é obrigatório, então, todas as escolas fazerem esse teste? As escolas estão... Não, fazer o teste não. ainda não. Mas isso está no papel lá que tem que ser... É um parecer do CNE, ainda não é uma lei. Obrigatoriedade. Né? Então, os estados, né, estão, alguns mais rápido, outros mais lentos, correndo atrás desses resultados. E foi por isso que todos esses programas bilíngues proliferaram. Né? E aí, as escolas particulares... Óbvio, até porque são mais competitivas, elas já aceleraram a aplicação dessas provas. O Thomas Bilíngue aplica essas provas para todos os meninos de 5º ano e de 9º ano. Porque uma das formas de mostrar a nossa entrega é a mensuração de dados. Né? Tendo resultado. Mostrando os resultados. Eu consigo mostrar isso para a família e para a gestão. E com isso... novamente, a excelência da entrega que a gente faz. Você justifica para o cara porque que ele está pagando, né, às vezes, um percentual mais, alguma coisa nesse sentido. Agora, é importante até falar, né, que as escolas, né, e gestores de escolas não devem ficar trocando de fornecedor todo ano. Né, porque... Você diz por que eles trocam muito? Trocam muito. Por quê? Por causa de preço, será? Negócios. Os negócios, eu sempre falo muito que não há pecado nenhum em ganhar dinheiro. Mas esse olhar primeiro para o dinheiro ou para o ganho, ao invés do ganho andar junto com a entrega, ele foi corrompido dentro da educação. Então, chega uma oferta. Existem, por exemplo, sistemas de ensino que falam assim, não, você vende o material por X e eu te dou um cashback de tanto. E eu te antecipo esse cashback. Se você romper o contrato com fulano, Beltrano, Cicrano e fechar comigo. Então você tem uma volatilidade grande, você tem uma mudança grande e você tem ali o gestor que se deixou ser puxado por essa isca todo ano querendo fazer novos negócios. E o contrato normalmente é o quê? Anual mesmo? Tem contratos anuais, bianuais. Mas esse cara que já faz isso, ele não vai querer contrato maior. Tem multas sendo pagas por outras empresas. Paga para sair, hein? Paga para sair. Vem uma empresa pagar a multa de outra para comprar a sua base de alunos ali, né? Nós temos com 2 escolas do ano passado, pagando multa do ano passado, para sair do nosso contrato, para entrar com outras empresas. Esse é o ponto ruim desse mercado, quando ele se torna mais negócio do que entrega. Porque o aluno... Onde o valor se perdeu. Imagina o professor, né, que você falou, não é difícil, não é lento você treinar essa mão de obra. Aí o cara vai começar tudo de novo, aí de você outra começa tudo de novo, exatamente. Troca o livro, troca a metodologia, troca o consultor que atende e visita a escola, troca tudo. Quem é o mais prejudicado? O aluno.
né? Até porque vocês falaram que fica um ano praticamente treinando ali, né? Aquela equipe e tal. Isso. A escola só vai ver resultado. O contrato vai botar outra. Ela vai ver resultado. Assim, e é muito, e muito. Eu diria que 3 anos aí para ela ver um resultado expressivo. Com 2, ela já consegue ver um bom resultado ali, mas, poxa, 3 anos dá para o professor fazer um excelente trabalho com os alunos, né? E assim, hoje, a Casa Thomas Jefferson, ela ainda, né, assim, a nossa grande receita financeira hoje, ela ainda vem do nosso inglês de contraturno. Ela não vem, né, principalmente aí do sistema de ensino. Mas o contraturno você fala não é nem na própria escola, nas suas unidades. Nas nossas unidades. Então, a gente tem muitas crianças, adolescentes, né, e adultos que não tiveram oportunidade de aprender inglês na escola, que vêm para as nossas escolas ali, para aquela aula de inglês ali 2 vezes por semana, né, e passam ali algum tempo ali estudando com a gente. Então, hoje, você tem várias formas de você aprender inglês. Você pode aprender inglês, né, dentro da sua própria escola, se você tem uma escola com um bom programa de língua inglesa, né, você pode ainda ir para uma escola de contraturno, né, fazer aquele... Então o contraturno ainda é o mais forte ainda do que o próprio bilíngue? Para Thomas... no nosso negócio ainda é muito grande, né? Mas a gente está trocando de pele, né? A gente está devagar trocando de pele. Então, o nosso programa bilíngue, para dentro da grade das escolas, ele foi lançado em 2018. E o crescimento, ele é exponencial. Enquanto o ensino de inglês de contraturno está indo aqui numa linear, né? Se mantém. A gente forma aluno, entra novato, forma aluno, entra novato, mas ele não está em amplo crescimento, principalmente nas grandes capitais. Porque você tem boas escolas brasileiras com bons programas de ensino bilíngue, né? Então, hoje, esse ensino de inglês em escola de inglês, ele cresce muito mais nas cidades menores, né? Cidades aí de médias interior, e menores, médias e menores, que você ainda não carência, chegou, né? Todos esses programas bilíngue, porque os fornecedores, eles preferem atender na capital. Sim. Porque tem avião para o meu consultor, tem um hub ali. A gente atende escola em São Gonçalo do Amarante, que está ali a 100 quilômetros de Fortaleza, e próximo do PCM, né? Do Porto. E aí foi interessante chegar nessa cidade e perceber como havia esse mercado ainda pujante ali, não só para o bilíngue na grade, como pequenas unidades de inglês de contraturno. E aí, Otávio, só para a gente deixar claro aqui, uma coisa não elimina a outra. O fato de você ter um inglês bom na escola não significa que você não precisa fazer, ou que você não deva fazer. É uma opção de você acelerar, porque quanto maior o contato que você tem, né, mais repetição, mais visualização, mais treinamento. Então, a gente sempre fala muito, olha, você pode sim deixar de fazer, mas se você tiver mais, você vai ficar muito melhor. E até porque as famílias buscam hoje nas escolas um lugar de acolhimento, né? As mães trabalham o dia inteiro, os pais trabalham o dia inteiro. Então ele fala, eu deixo o meu filho aqui, ele faz a grade curricular pela manhã, e à tarde ele vai fazer atividades extracurriculares. A gente tem diversas escolas onde a gente está com esse programa no contraturno, e ele não é só o inglês. Ele tem robótica, ele tem estúdio de podcast, eles têm outras atividades, gastronomia. O que ele vai escolher? Esportes variados, para que esse aluno esteja no lugar onde a família confia, né? Mas tendo uma atividade que o tire da rua. Do celular. E da tela. Que é outra política de Estado, né, que é interessante, que foi, olha, precisa afastar esses meninos do celular. Muito bom. E uma coisa que está aqui na minha cabeça que eu queria perguntar para vocês é porque vocês são uma instituição sem fins lucrativos. Como é que vocês trabalham isso? Assim, como é que é a gestão disso? Porque hoje eu trabalho muito com franquia, né? Então, franquia é dinheiro o tempo inteiro. Acho que quanto mais lucro, né, mais ganho. E vocês são o oposto, né? As pessoas confundem um pouco os sem fins lucrativos com não ter lucro. Então, assim, nós trabalhamos para o lucro, né? A diferença é que esse lucro não vai para um acionista, não vai para o bolso de um investidor e não vai para um dono que vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Não. Né? Esse dinheiro, esse lucro, ele permanece na instituição
né? E o que será feito, né, com esse lucro, né? Tem todo um conselho que vai deliberar sobre essa utilização desse dinheiro. E esse conselho, o conselho da Casa Thomas Jefferson, não é um conselho remunerado, ele é um conselho voluntário. São cidadãos brasileiros, americanos que têm outras atividades, né? Enfim, advogados, pessoas da própria educação, ex-colaboradores da própria Casa Thomas Jefferson, que deliberam sobre a utilização desse dinheiro, né? E esse dinheiro, ele precisa ser reinvestido no ano fiscal subsequente. Então, a gente tem que reinvestir ele. E a gente tem ali alguns pilares de investimento, que é o desenvolvimento. Aí entra a questão da cultura que você falou. Isso, então a gente tem o desenvolvimento de pessoas, então a gente investe muito forte em todo o nosso time administrativo e pedagógico. Nós temos um programa de bolsas sociais para a comunidade, então todo ano nós fazemos, todo semestre, né, nós estamos fazendo agora o processo seletivo para bolsas sociais, nós temos cursos voltados, né, para esse programa de bolsa social. Inclusive está aberto o nosso processo seletivo de bolsas agora para o meio do ano, está aberto. É só procurar lá nas nossas redes sociais, fazer a inscrição para poder participar. É uma prova que a pessoa faz? Não. Ele vai fazer a prova de conhecimento de língua para ver onde ele vai entrar. Isso, mas é mais uma documentação mesmo, essa questão de comprovação de renda, de comprovação de residência, né? E aí a gente tem todo um time de analistas que vai deliberar ali para fornecer essas bolsas. E a gente investe na programação cultural, né, que acontece nos nossos auditórios, nas nossas galerias de arte, que são todas abertas e gratuitas para a comunidade. As nossas bibliotecas, que nós as chamamos de centros de recursos, são abertos à comunidade também. Né? Então, nós temos, por exemplo, um espaço maker na Asa Norte, com impressoras 3D, cortadora laser, máquinas aí de última geração e especialistas atendendo a população que quer ir lá fazer seus projetos, utilizar as nossas máquinas, tudo gratuito. Então, nesse ponto da inovação que você acabou de colocar, talvez você sendo essa instituição nesse sentido, ela favorece demais, né? Porque talvez o cara que não seja, ele vai falar, não, vou gastar dinheiro com isso. A gente não fica com dinheiro para colocar em banco. Entendeu? Por isso que a gente compra unidade, abre escola, esse é o negócio. Investe. Eu não posso ficar com esse dinheiro ali, para quê? Eu tenho que gerar emprego, eu tenho que fazer essa roda girar, né? Então, eu acho que a gente é muito feliz, né? Mas você dá para perceber, não precisa nem falar. E as entregas, Otávio, eu tenho 36 anos de casa. Eu sou o menino que entrou na secretaria. Nossa, é muito tempo. E eu sou fruto básico da instituição de desenvolvimento de pessoas na casa. Com todas as possibilidades. Hoje, pela manhã, quando eu fui encontrar com a Érica, estava um colega de trabalho, batendo papo, ele falou assim, mas você já começou gerente? Eu falei, rapaz. A gente conversa, né, com as gerações mais jovens, né? Então, essa possibilidade e esse crescimento, e isso faz parte do DNA da casa. Eu lembro da diretora da unidade, chamava coordenadora acadêmica, um dia um rapaz da secretaria fala, olha se esse texto está bom. E eu pensei comigo, eu vou olhar esse texto, a coordenadora me perguntando, e isso me abriu os olhos. Eu falei assim, isso é educação, isso é, assim, é a certeza de que você não sabe tudo e que você constrói junto. E isso é a Casa Thomas Jefferson. Eu podia trazer N casos aqui, mas a gente tem parceiros de longa data que falam assim, os professores que entraram, que estão no programa, todos eles têm bolsa na Casa Thomas Jefferson. Mas eles já não têm que saber inglês? Sim, mas você pode aprimorar. Você pode melhorar a sua expertise no que você faz. Então, eles com o certificado na mão, falando, eu estou na Thomas, a Thomas construiu, e o aluno entrega. Recebi o vídeo, compartilhei recentemente, um aluno que está conosco há 6 anos, né? Com laudo e falando inglês. Ele tem autismo no nível X lá. E a mãe morta de feliz, ele falando inglês. E uma das paixões dele é falar inglês. Quando você vê essa entrega, é impossível você não acreditar no que você faz. E é impossível você não se emocionar e não querer fazer sempre com excelência tudo que você faz. E sabe, Otávio, assim, por muitos anos, a Casa Thomas Jefferson, ela estava só em Brasília, né? E em uma das nossas revisões aí, já faz um tempo de planejamento estratégico, nós mudamos a visão da escola, né? A visão da escola, da instituição.
né, ainda é, mas já é há algum tempo, de ser uma marca nacional. Então, a nossa expansão, ela foi sendo feita por meio de outras escolas, né? Então, a gente conseguiu, dessa forma, democratizar o ensino de inglês de excelência. A gente fica muito feliz quando a gente chega numa escola pequena que não tem toda essa estrutura, que tem professores ali que não estão no nível de exigência do CNE, e a gente precisa capacitar ele tanto, né, no desenvolvimento linguístico quanto pedagógico. E esse professor deve ficar feliz, hein? Fica, claro. É trabalho para ele, é desenvolvimento, mas é oportunidade, né? Então, assim, hoje um bom professor que tem um bom nível de inglês, gente, não fica sem emprego. Não fica. É disputadíssima essa mão de obra no Brasil inteiro. Eu fui na feira essa semana, né, na feira de São Paulo, da ABF de shoppings. Isso que você falou de empresa, você está há muitos anos, né, 30 e tantos anos aí. Eu tive um exemplo lá também, e é tão difícil você ver isso hoje, né? Então, eu tive quase um relato igual ao seu. Assim, a pessoa está lá há 30 anos na mesma empresa, ela falou... E os caras não deixam ir embora, assim, falam assim, nossa, qual que é o problema? Vamos conversar e tal. Então fica essa coisa, e hoje eu vejo... eu tenho muitos amigos em outras empresas e é uma matança. Gente, é um rastro de sangue, um querendo matar o outro, um querendo o cargo do outro, um sei... Então, quando você bota esse tipo de relato, eu te falo que é quase uma exceção dentro do mundo, né? Vamos dizer assim, hoje. São pouquíssimas empresas que você consegue falar isso. E não sei se você lembra que eu falei há pouco sobre essa questão que a gente tem hoje no mercado, essa precarização da entrega, né? E aí você acaba de complementar com isso. E como é que a Thomas, nessa competição toda no mercado, consegue permanecer? Sobressair, Porque, e aí, pegando a fala da Érica, o crescimento exponencial, que a gente entra ali em 2018 como para atender um cliente, porque a gente atendeu uma demanda naquele ano, e hoje, né, 9 anos depois, nós temos mais de 34 mil alunos. E aí a pergunta, você quer ser maior? Sim, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. A gente tem ali as entregas que a gente precisa fazer, a gente tem o compromisso que a gente precisa cumprir, que é essa formação 360. Né? Eu não quero só entregar o material, entregar a consultoria. Eu quero entregar o material, entregar a consultoria, ver o aluno falando inglês e me emocionando com isso, né? E ver um parceiro dizendo, não troco vocês por nada. E eu vou te falar, isso que você acabou de falar agora, é uma das coisas mais importantes que tem hoje dentro de franquia, por exemplo. Eu bato muito nisso, que é a questão da expansão agressiva. Né? A expansão agressiva, ela mata a marca, ela mata negócio. Então, assim, você falou, uma expansão consciente, você quer crescer, mas você é consciente, você sabe o que você tem que fazer ali para crescer de uma maneira saudável, né? E hoje a maioria das franquias, eu bato muito nisso, muito mesmo, é a questão do dinheiro. Então, assim, é um enriquecimento muito rápido, né? Só que quando você olha para trás, você vê o rastro de sangue que ele deixou. Isso é interessante, assim, pelo nosso modelo de negócio. O nosso conselho, ele é voluntário, ele não recebe. Então, ele é mais cauteloso também em relação à expansão, né? Para ele, tanto faz, não vai receber comissão, né? Então, assim, ele quer a coisa certa, né? A gente tá aí, né, Robson? Na rua, a gente atende cliente, viaja, visita escola. Eu não recebo comissão, Robson também não. Não. Então, né, no fim do dia, o que a gente quer realmente é levar a educação mesmo de qualidade aí para o país inteiro. Eu sempre falo muito que, por exemplo, franquia, só o próprio nome franquia já vende. Então, o bilíngue também, só o próprio nome já vende? Não mais. Ela vira, a ideia do programa bilíngue para as escolas virou uma commodity, né? Ou seja, até porque a lei preconiza que as escolas têm que ter, né? E como ele foi colocado, e esse boom que aconteceu, transformou ele realmente numa commodity. Então, você precisa ter uma entrega consistente. O que ainda é uma dificuldade do mercado é o entendimento dos gestores de que ele precisa entregar. Alguns gestores, como a gente comentou aqui, se perderam no caminho e eles foram atrás de lucro em vez de entrega. Então, eles vão atrás de preço, eles vão atrás de negociação para ter um cashback. Tem um perfil específico esse cara? Ou não? Você fala assim, tem... É um cara antigo, que tem escola há muitos anos? Não, tem de todo tem de todo, né? E tem escolas
fechando as portas porque fazem maus negócios. Isso é uma parte muito ruim. Porque aí, nesse ponto, você tem uma destruição de uma estrutura onde você tem a maioria das escolas que vieram de berços familiares. Né? Tinha muito isso, né? Ainda tem, tem, né? Se você pegar, você fala assim, os grandes grupos, mas ainda tem muita escolinha de bairro. Se você pegar em Brasília... Que era uma professora... as escolas de entre-quadra. Isso. Aquelas escolinhas estão ali, pequenininhas, entre-quadra ali, elas são todas de uma pessoa que tem um sonho. E algumas delas se perdem nesse sonho justamente porque alguém vem vender para elas que elas podem ser muito agressivas. Só que sem estudar mercado, sem olhar... o que está acontecendo de verdade. E Brasília, sem citar nomes, mas assim, recentemente a gente teve uma escola que fechou, ano passado uma outra escola entrou no lugar e no mesmo ano fechou. Em 8 meses a escola estava fechada. E chegou aqui para fechar o negócio, abriu 3 unidades de uma só vez e fechou. E você pensa, quem vendeu isso? Por que não se pesquisou melhor? Por que você não fez um plano de negócio? Porque os mercados são finitos. É que o cara, será que ele não consegue enxergar o risco disso? Ele acha que o segmento ele é tão forte que qualquer coisa que ele botar lá vai para frente? Ele é um segmento difícil, as famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, quando você abre uma nova escola, você não tem crianças por aí sem estudar. Você vai ter que fazer um excelente trabalho para você roubar o aluno da escola vizinha. Outra coisa também é não se deixar levar... a parte desse modelo assim, de preço, né, e baixar preço vem dos próprios consumidores, ou seja, as famílias. Chorando preço, né? Não consegue. Mas aí eu falo os negócios. A questão da venda nesse ponto é primordial. Que vocês falaram de treinar o cara ali na gestão. Por quê? Se ele não conseguir enxergar valor, ele vai no preço. Ele vai no preço. Mas, e aí você tem um desvio aí dessas famílias que estão correndo muito atrás de preço. A gente pressionando as escolas, né? Pressionando as escolas. Então a gente tem, por exemplo, eu vim de uma geração onde eu estudei com a escola pública e que era, minha mãe, no 2º grau, botou na escola particular, que era o máximo que ela podia fazer, e assim, ralando. Tinha muito isso antigamente, né? Fazer o primeiro na pública e o segundo para o vestibular, né? A minha filha, a mesma coisa. Ela falou, pai, eu estudei escola, eu vi minha mãe fazendo conta. Eu falei, você nunca devia ter visto isso. Mas isso criou um valor. Hoje, você tem uma não valorização tão grande de parte do público pela educação. Então, ele vai só atrás de preço. E isso pressiona o gestor, e o gestor pressiona o fornecedor e vai atrás do que ele acha que vai entregar por aquele preço que a família quer pagar. E aí a questão online, para vocês, ela interfere muito? Porque eu já vi, por exemplo, empresas que só trabalham online, né? O cara fica ali, bota um professor, às vezes de fora até, né? Não é nem do Brasil. Já vi muito. Isso para vocês tem alguma interferência, alguma influência dentro do negócio de vocês ou não? Passa meio... Otávio, tem 2 questões, né, que foram inclusive aceleradas aí bastante aí pela pandemia, né, do Covid. A Casa Thomas Jefferson, ela já tinha ensino EAD de inglês aí há mais de 16 anos, né, que nós trabalhamos com ensino EAD aí para maiores de 16 anos, tá, que a gente não acredita que a criança esteja preparada aí para esse formato, né, desse estudo autodirigido, né? Quando eu falo do EAD, é o autodirigido. Ele entra na plataforma, assiste os vídeos, faz as atividades, grava a sua própria voz, escuta. A gente tem esse formato há muito tempo. Na pandemia, né, quando houve o lockdown, nós tivemos que levar toda a nossa operação presencial, e aí nessa época, inclusive, da educação infantil, para o online. Então, nossa sala de aula ela foi transportada para dentro das nossas salas do Zoom, que é a ferramenta que a gente utiliza aí até hoje aí nas nossas aulas online. Mas era diferente do ensino EAD. Era a turma, né, acessando a plataforma num horário específico, ali nos dias específicos, com o seu professor e com os seus colegas. Quando teve o retorno para o presencial, né, logo aí depois da pandemia, a gente voltou todas as crianças e adolescentes para o presencial, mas eu vou te falar aí que 80% dos adultos não quiseram voltar. Eles se acostumaram com aquele formato de estudar, viram vantagens. Olha,
Não tem eu não deslocamento. tenho, eu não tenho que sair de casa, eu não tenho que procurar vaga, não tenho que estacionar, eu ganho tempo e tal. Então, 80% aí da nossa base de alunos não quis voltar para o presencial. 20% das turmas de adulto voltaram para o presencial. Ainda tem o aluno que realmente tem a preferência de ir para a sala de aula. Só que isso, né, que na época foi um problema, ele nos permitiu ampliar o nosso negócio, porque hoje nós temos alunos no Brasil inteiro, inclusive em outros países, estudando nas nossas turmas online ao vivo pelo Zoom, né? Então, esse formato do ensino de inglês, ele é o mais vendido hoje para o aluno adulto, até mais do que o EAD. O EAD, ele é muito bacana, assim, para pessoas que têm muita disciplina ou que realmente não tem tempo nenhum de encontrar ali um momento na agenda ali para aquele encontro síncrono e precisa estudar de forma assíncrona. Mas ele não é para todo mundo, né? Então, assim, eu vejo hoje muito os aplicativos, né, e o próprio estudo autodirigido como complemento. Mas eu não abro mão daquela socialização, seja ela no presencial... Lembra que você falou do seu caso? Ou no legal. online ao vivo, né? E falando do nosso negócio, eu acho que toda essa questão do trabalho remoto, ele nos ampliou as possibilidades, né? Porque hoje nós podemos sentar na mesa, né, com um gestor de escola no Brasil inteiro online. Eu posso sentar e dar feedback para um professor online. Eu tenho que visitar a escola dele para eu assistir a aula. Aí não tem jeito. A gente até já tentou filmar a aula, mas não deu certo. Você não consegue pegar as nuances do que está acontecendo. Então, o nosso consultor vai na escola presencialmente. Mas meu consultor pode ir embora e no dia seguinte dar um feedback online. Está tudo bem. Então, acho que ele facilitou muito o nosso negócio de muitas formas. Por exemplo, o programa Bilingue, uma vez por mês, tem um encontro isso é super legal. Com os professores nacionais, convidada todos a entrarem. Todas as com escolas. Um tema escolhido por eles mesmos, que é um tema ali daqui tá doendo mais, né? Que precisa ali de uma ajuda, ou que eles entendem que pode ajudar outra escola, né? E aí faz isso online. E isso é muito rico. Essa rede toda de escolas, né? Parceiras, entra junto. E uma vez a cada 2 anos eles vêm todos presencialmente, a gente convida todos. Vamos receber quase 200 professores no dia 25 de julho, de todas as escolas parceiras. Umas vão mandar outras vão mandar 2, 3, 4, depende do tamanho da instituição. Essa parte é muito rica. Que é tipo a convenção, né? Que vocês fazem. E por que isso é rico? Esse é o chão de sala de aula. Sabia que tem, só te cortando assim, mas sabia que tem franquia que não faz mais convenção? Porque dá tanta confusão e tanto problema que o cara não faz mais. Não quer encontrar o franqueado. Mas essa é interessante porque é o docente que ali tem eu tive uma ideia e isso aqui ajudou a conduzir essa aula. E ele quer dividir com o colega. E isso é parte da Casa Thomas Jefferson. Formar, captar ideias e difundir essas ideias. Então, a Thomas sempre mandou, ao longo de todos esses anos que eu estou lá, e desde antes, claro, professores para eventos fora do país ou no país. E esse professor tinha que voltar e replicar o que ele havia aprendido lá fora. Então, essa troca, pros a colegas, gente replica, né? Também essa ideia com os nossos parceiros. Um ano é só para gestor e um ano só para os docentes. Porque o do gestor é mais específico, foi ano passado. Aí são as dores administrativas, financeiras, marketing, como é que ele lida com isso. Matrícula e tal. Crescimento e tal. E aí eu direciono. E eu saio também daqueles grandes eventos, onde você tem, sem demérito nenhum, muita palestra. Uma enchição de linguiça, vou falar. Eventos comerciais, né? Muito famoso dando palestra, né? Nossa, isso é terrível. Quando você vai num evento, isso é quase... Ver todas as celebridades por lá. Pelo amor de Deus. Não consigo. Vocês têm algum programa específico para a empresa? Hoje, na Thomas? Eu lembro que eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, na empresa que eu trabalhava de TI, eles mandavam os professores já com material e tal. Vocês têm isso também? Temos. Nós temos um leque de soluções. Tá? Se você falar assim, eu tenho escolas... A casa tem escolas que são escolas que só consultoria. Eu não quero material, não quero nada. Eu quero que você forme só a minha equipe. Aí eu tenho um contrato só de consultoria com essa escola. Então, também tem um outro ponto que a Érica pode falar melhor, que é quando uma empresa fala, eu quero um programa
para a minha empresa. Isso é bem interessante, porque a gente atende hoje tanto empresas privadas quanto o governo, né? Então, como que é um contrato CNPJ, né? Essa empresa ou o governo faz um contrato com a Casa Thomas Jefferson, compra, geralmente eles estão atuando assim, eles compram um número de vagas nas nossas turmas. Então, vou dar um exemplo aqui, a Presidência da República é um cliente nosso, eles têm 400 servidores estudando com a gente. Eles compram vagas nas nossas turmas. O servidor, ele faz a prova de nivelamento e ele ingressa em uma das minhas turmas. Ele pode escolher se ele vai estudar presencial, se ele vai estudar online, se ele vai estudar EAD. Às vezes ele está estudando presencial, mas ele começa a ter um ciclo muito grande de viagens, ele troca para online. Então, o contrato ele é amarrado em vagas, em licenças para estudar na minha turma. Esse é o modelo que mais está funcionando, ele está bem grande, a gente tem realmente atendido muitos órgãos do governo e empresas privadas. A gente tem um setor que faz somente o atendimento corporativo, tanto para você vencer todas as questões contratuais e tudo mais, mas também no pós-venda, que é o quê? Aquele gestor da empresa, ou o gerente, né, o fiscal de contrato, né, que a gente chama quando é um contrato com o governo, ele recebe todo mês um relatório de faltas, de notas, do rendimento do aluno, né, o aluno que está faltando, ele, enfim, cada empresa e cada órgão do governo tem as suas próprias regras, né, os seus processos seletivos internos. Então, às vezes o aluno que não está indo na aula, ele vai ter que ressarcir a empresa dele, o órgão dele. Então, cada empresa, cada órgão tem as suas regras internas, né? E a gente, como a gente também atende, né, empresas há muito tempo, assim, a gente tem uma equipe que faz o atendimento do aluno corporativo, uma equipe que faz atendimento do gestor. Então, sabe o que é interessante também? Os nossos contratos com empresas e com o governo, eles são, em sua grande maioria, de medição. Então, por exemplo, às vezes tem uma entrada e uma saída de um servidor ali ou de um funcionário. Então, o órgão ou a empresa, ele nos paga por quantos alunos ativos estão estudando aquele mês. Se sai um aluno e ele vai repor por outro, ele continua. Mas se o aluno saiu, foi desligado da empresa, a gente interrompe ali aquela cobrança ali daquele aluno. Então, é muito legal, funciona muito bem. E, novamente, essas turmas, essa questão do estudo online ao vivo ampliou o nosso número de turmas, então ampliou a oferta. Então, hoje, quando um adulto vem estudar, ele tem uma gama de dias e horários para ele escolher, se ele vai estudar no sábado, se é de manhã, se é na hora do almoço, se é à noite, né? Então, facilitou muito, assim, essa expansão também do inglês corporativo. E a gente tem também, por exemplo, algumas empresas que querem cursos específicos, né? Então, por exemplo, a gente está atendendo hoje o Serpro, né? Um cliente nosso já há algum tempo. Que vocês focam, por exemplo, o cara de TI, aí você vai trabalhar mais aquela parte, ele tem palavras diferentes, algumas coisas. Eles fazem o inglês geral, porque o inglês geral, ele é base para tudo, com uma complementação de inglês específico. Então, pode ser um inglês jurídico, pode ser um inglês para jornalismo, pode ser para TI, mas o ideal é que a gente sempre siga um fio condutor, que é o inglês geral, porque às vezes a empresa ela chega lá e fala assim, eu quero treinar todos os meus colaboradores em inglês jurídico. Ótimo, aí você faz a prova de nivelamento, tá todo mundo no nível 1. Ele não sabe formar uma frase, como é que você vai treinar um vocabulário altamente específico? Então, a gente trabalha ele fala muito... assim, não, mas no currículo deles está todo em inglês intermediário. A gente faz esse diagnóstico, a gente faz esse diagnóstico gratuito, viu? Para as empresas aí que nos procurarem, esse diagnóstico de língua do grupo, né? A gente passa para eles um link, eles fazem a prova, a gente entrega para as empresas antes de começar um relatório de como que está cada colaborador ali. E aí, só para complementar, pra você ter uma ideia, assim, como a gente entrega soluções. Então, a gente tem uma rede de escolas que falou assim, quero 50 professores da minha rede particular de escola sendo formado por vocês para que eu monte uma estrutura que ela tenha um programa bilíngue, que foi a rede adventista. Uhum. Que tem o seu bilíngue próprio, né? E nós capacitamos esses professores. Quando a gente fala de treinamento, é uma capacitação de conhecimentos gerais básicos, né? Entender qual é o nível que ele está e tudo. E a rede
preconiza a equipe que ela já tem. Ela não queria se desfazer da equipe, então ela queria que eles se aprimorassem. Então entramos com um plano para eles. Então entendemos o que você tem de dor, né, ou de demanda, e a gente trata isso. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão há décadas aí nesse segmento. Eu vejo, por exemplo, algumas franquias que fecham, franquias de inglês, do tradicional, né, vamos dizer assim, que fecham, e eu queria... O que vocês enxergam hoje que faz uma empresa dessa fechar? E eu vou citar só um exemplo. Uma das que eu fiz uma análise, ela virou uma gráfica, praticamente. Então, ela forçava muito o franqueado dela a comprar material didático, e às vezes o cara nem vendia, ele não vendia o curso, então, ou seja, o material didático não saía e ele tinha que comprar mais. Então, o cara quebrou. Isso aconteceu. Eu queria que vocês falassem sobre isso e como é que vocês tratam essa questão hoje dentro da Thomas, né, com seus licenciamentos, com essa questão do material didático. A gente, nesse ponto aí, eu te falei aqui que a gente vai lançar a nossa licenciamento, né? Uhum. E uma das empresas que nos procurou tem uma franquia há mais de 20 anos. Só que ela falou, eles estão cada vez forçando mais, eu vou desistir. Porque aí me mostrou lá um estante cheio de material. Ele vai quebrar. Cheio de material. Ela já teve um prédio com 700 alunos. Hoje ela tem 180. Meu Deus. Né? E ela tem um volume que ela precisa comprar. Ela falou, eu adoro a marca, ou eu adorava a marca. Aí ela... E aí foi se perdendo. E foi se perdendo. Aí eles me mandam camiseta e tota, e isso não vende. E eu tenho que comprar o material. Então ela falou assim, você não quer... Aí foi um das que nos convidou para montar uma franquia, né? Ou um licenciamento, que a gente optou. Então a gente entende que essa força, né, financeira aplicada dessa forma, ela prejudica o franqueado. Uhum. Né? Ou esse cliente do franqueador. Sufoca, né? Porque o mercado mudou. Então, a margem tem que mudar, o olhar tem que mudar. E eu acho que isso não aconteceu. Então, eu acho que é isso que força com que várias dessas vão quebrando. E vocês conseguem hoje medir a satisfação, por exemplo, dos seus alunos? Aí agora eu quero falar uma coisa que eu pesquisei. E já emendar aqui. Uhum. Você fala dos alunos do programa ou da Thomas? De uma maneira geral. Uhum. Por que eu estou perguntando isso? Porque sempre quando eu faço uma consultoria, por exemplo, de avaliação de riscos, eu vou no Reclame Aqui. Então, eu vou no Reclame Aqui e olho como é que aquela empresa está, se tem muita reclamação. Então, eu já peguei empresa com 30 mil reclamações, pra você ter ideia. E eu busquei as empresas de inglês que eu conhecia mais. Né? Não vou falar nomes aqui, mas, por exemplo, teve algumas com 275 em 6 meses, com 316, 37... E tem uma específica que tem 2.131 reclamações em 6 meses. 4.070 em um ano. Nossa. É uma franquia, tá? A maioria delas aqui são franquias, tá? E a Thomas tem 0. 0 reclamações em 6 meses? E tem 4 em um ano. Então, assim, como é que vocês trabalham isso, essa questão da satisfação? Vocês medem isso? E olha que quando entra uma reclamação por ali... Deve ser uma dor. É uma dor. Como assim, né? Olha, comove desde da secretária até o conselho, entendeu? Se entra uma reclamação ali até ela não ser resolvida, né? A gente é muito crítico com a gente mesmo, né? A gente busca muito por excelência, a gente nunca está satisfeito, né? Eu acho que tá aí, faz parte aí do nosso propósito, né? A nossa missão, né? Ela é levar experiências singulares de geração em geração. E essas experiências singulares não passam só pela língua inglesa. Todo ponto de contato, né, de um cliente com o nosso grupo de educação, ele tem que ter singularidade, né? Essa singularidade é que esse ponto de contato seja memorável, né? E a gente trabalha muito com essa questão de excelência, assim. Uma coisa, assim, até uma dica aí para as empresas que estão com muita reclamação no Reclame Aqui. Geralmente, o cliente ele vai no Reclame Aqui quando ele não consegue ser ouvido dentro da sua empresa, tá? É verdade. Então, o que a gente teve que fazer ao longo dos anos foi investir no atendimento. Então, hoje ele tem uma central de relacionamento, né, que é um número tanto por telefone quanto por WhatsApp,
que ele entra, e aí tem um time ali que faz aquela primeira escuta, normalmente, vou meio que chutar aqui, mas é porque passa dali muito pouco caso, assim, sei lá, 90% das solicitações que chegam por ali são resolvidas no primeiro contato, por esse time de atendimento. Quando é algo muito específico, vou dar um exemplo, o que eu preciso resolver precisa ser conversado eu e o professor, mas o professor está na sala de aula, então eu preciso de um agendamento com aquele professor. Então, esse colaborador que atendeu ele no primeiro filtro vai cuidar vai passar, né, para dentro da unidade onde esse aluno estuda essa questão e vai acompanhar aí esse agendamento com o professor. Então, eu acho que a gente cuida muito desse atendimento desde a hora que ele entra. Se o aluno tentar falar, ou o pai do aluno, ou o cliente, ou o gestor do contrato corporativo, ele tentar falar e ele não conseguir ser ouvido, ele vai nas redes sociais, ele vai no Reclame Aqui. Ele pode ter sido ouvido pela minha equipe e pode ser que eu não consiga resolver o problema dele na mesma hora, mas se ele souber que eu estou acompanhando o problema dele, que eu vou resolver o problema dele, ele fica tranquilo, ele fica calmo, né? Então, eu acho que a gente já teve também nossas reclamações em rede social, em Reclame Aqui, mas eu acho que o volume é pequeno. O volume é pequeno, né, para o nosso tamanho de operação, mas Vocês estão em quantos estados hoje? 3 estados. Com unidades próprias, são 3 estados. Mas tem Brasília, Unidade Uberlândia, ensino online no Brasil inteiro e fora. E as escolas, em quantas federações? 23. 23 federações, 23 estados. Então, é muita gente para atender. Né? E aí, o programa ele também trabalha com esse acolhimento, seja ele da escola, né, do gestor, seja ele do professor e, em muitos casos, até dos pais. Então, a escola fazia como eu respondo isso. E tem um caso, que eu não vou citar o nome, em um dos estados, que teve muitas reclamações da família sobre a entrega da escola que estava acabando prejudicando a gente. E uma mãe parou comigo. Ela veio parar e a gente falou, não. Ela falou, não, porque vocês são corresponsáveis. Aí eu expliquei para ela qual era o consegue diferenciar, né? Qual era o nosso entrega. A nossa marca está lá, é a gente. Então eu vou te resumir aqui. Ela mudou dessa escola, nos indicou com um grupo de mães na outra escola, e hoje a gente atua na outra escola por recomendação. Ela falou, eu nunca vi um atendimento como esse. Porque no final das contas, tudo isso reverbera para a gente. E se eu tenho esse acolhimento, e o acolhimento, quando eu digo o que você precisa, o que você está reclamando de quê? Tá, aí eu te explico, olha, aqui vai o nosso ponto, aqui é o da escola. E aqui é o seu ponto. Vamos tentar. Aí a gente tenta com o gestor e tudo ali, e na maioria das vezes a gente consegue. É por isso que nós entramos em reunião de pais, para ajudar a escola a dirimir qualquer dúvida que as famílias tenham, explicar melhor quem nós somos e até onde nós vamos. Com isso, eu ganho também uma cara. Esse pai sabe com quem falar. E quando eu falo uma cara, não é a minha, às vezes é um consultor, né, que está ali. E as primeiras reuniões nós estamos nas escolas, seja ela de forma online, quando a escola é menor ou é muito distante, mas, por exemplo, estamos fechando com uma escola no Rio Grande do Sul, em Caxias. A reunião já está agendada já para esse semestre. Né? A gente vai até Caxias para se reunir com as famílias que querem entender quem é a Casa Thomas Jefferson, por que a Casa Thomas Jefferson. Então a gente bola uma série de comunicados e atende em 2 ciclos, que são os meninos de ensino fundamental e depois os meninos de ensino médio, os pais, né? E falando em quem é a Casa Thomas Jefferson, Otávio, você gosta de ler? Eu gosto, adoro. Olha, eu trouxe um presente então para você ler. Em inglês? No seu final de semana. Nossa, que coisa Não, em inglês. Aqui tem uns outros brindes aqui, uns outros mimos aqui para você também, mas esse aí é o nosso livro de 60 anos. Ele conta aí a nossa história, né? Quando nós fizemos 50 anos, nós também lançamos um livro, mas é bem curioso, né? Porque em 10 anos, que foi de quando a gente completou 50 para 60, parece que aconteceu mais coisa do que nos 50 anos, porque o tempo está muito rápido, né? Está acontecendo muita coisa. Então, esse livro aí, ele conta a nossa história desde a chegada da Casa Thomas Jefferson em Brasília, né? Muito legal, obrigado, gente. Até os dias de hoje. Aí tem muita história aí para você entender aí de onde vem a nossa excelência, a nossa paixão. Você viu que aqui o que não falta é paixão, né? Ah, não, eu ia falar, tinha até anotado aqui. Eu falei, nem precisa falar, não.
Tá no olho. Você sabe que quando eu vou a algumas reuniões com algumas escolas e eu sou um daqueles modelos antigos que prefere se conectar com a pessoa primeiro do que tentar vender alguma coisa para ela. Eu nunca faço uma apresentação. Olha aqui meu PowerPoint. Eu sempre conto o que nós somos. E a gente sai dali direto para depois, claro, para mandar toda a documentação, né, a apresentação do produto e tal. E as pessoas saem e falam assim, eu não tinha ideia, mas a paixão que vocês carregam é o suficiente para vender. Para que eu valide o que eu quero. E aí tem uma história que a gente estava... Isso é autoridade, né? E é autoridade com paixão, né? Não é aquela autoridade com arrogância. A pessoa consegue enxergar que realmente aquilo ali funciona, que você tá... Não é uma venda direta, né? Eu faço isso, na verdade, dentro do meu canal. As pessoas acreditam no que eu falo, porque realmente eu falo... Verdade, é verdade, eu conheço, eu sei como funciona, eu vivi aquilo, né? Vocês viveram isso 30 anos. Sim. Então é muito mais fácil. Né? Eu não preciso vender uma consultoria. Eu não vendo uma consultoria. Se a pessoa vem me buscar, ela tem certeza que eu vou resolver o problema dela. É isso, é o que vocês fazem, né? Isso mudou muito quando a gente estava... Eu tinha acabado de entrar no programa bilíngue e eu fui numa escola. E eu falei, você quer ver o nosso material? Ele falou assim, me falaram que você e a Cecília, que era coordenadora acadêmica, já são tudo que eu preciso. Então, assim, e óbvio que a gente representa uma empresa, né? Então eu estou carregando uma bandeira o tempo inteiro. Nós carregamos, né, a excelência que nos foi entregue. E eu preciso continuar replicando essa excelência. De geração em geração. Esse é o compromisso da Casa Thomas Jefferson. Bom, pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo, passa voando. Foi um prazer enorme ter vocês aqui para a gente poder falar aí desse segmento, né, que tem tantas empresas aí no mercado e é bom a gente saber as minúcias, né, dos negócios, é muito interessante. Queria agradecer vocês dois mais uma vez por estarem aqui. Vou abrir a palavra aí para vocês. Obrigada, Otávio, pelo convite. Eu também tenho muito orgulho do seu trabalho, né? Acho que você ajuda muitas pessoas, né? Conheço muitos amigos que te acompanham e está cada vez melhor. Parabéns também. Obrigado. Otávio, eu também virei um seguidor, né? A Érica me falava assim, não, dá uma olhada nisso, e eu comecei a olhar, eu falei, gente, é verdade, é as verdades ali colocadas no dia a dia, sobre um olhar sem... Neutro, né? Neutro, um olhar neutro. E aí, nesse caminho, eu queria me convidar e nos convidar para voltar aqui quando a gente tiver com o licenciamento pronto, tá? E com os primeiros clientes. Ainda faço questão de trazer 1 ou 2 clientes para falarem sobre como é que a gente está atuando com eles. Eu acho que vai ser importante num programa, nesse espaço, que trata tão claramente de como são as parcerias entre as empresas. Eu queria até ressaltar que não é qualquer um que senta aí não, tá? É verdade, estou falando sério. Assim, já muitas pessoas me buscam para participar do podcast, para vir. E realmente só vem aqui quem realmente eu acredito. Não, com certeza. Que porque bom. É o que a gente falou, né? Da questão da responsabilidade e tal. De passar não informação. Não posso colocar qualquer pessoa aqui, porque são vidas, né? São vidas, negócios, famílias. Então, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Vocês com certeza vão retornar aqui de novo. Tá bom. E para vocês, pessoal que estão acompanhando, por favor, segue aí, aperta aí no botãozinho, segue o canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado.